Oi, tudo bem? Meu nome é Wesley Amaral e eu sou professor do Departamento de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Tenho orgulho de dizer que, nesse momento, a UESB não se isenta de sua responsabilidade junto ao Sudoeste baiano. Essa responsabilidade é materializada, por exemplo, aqui em Itapetinga, através do envio de professores para representar a UESB junto ao gabinete de crise da Prefeitura Municipal de Itapetinga. Assim, a UESB integra, junto com outros setores da sociedade organizada, junto com outras instituições e com a própria estrutura da Prefeitura Municipal, este gabinete que objetiva enfrentar a situação da pandemia da Covid-19 aqui localmente na nossa região. Essa representação ela é composta pelo professor Carlos Bernat, que é presidente do Conselho de Campus, e eu também participo desse gabinete de crise. Porém, sobre esse boletim ao qual vamos falar, o boletim especial número 1, que é datado de 10 de maio de 2020, esse boletim ele foi idealizado e foi confeccionado não apenas por nós, mas também por outros professores que compõem um grupo de apoio ao Conselho de Campus, a fim de que esses dados eles possam ser confeccionados e possam ser analisados por muitas mãos até que sejam oferecidos tanto para o gabinete de crise de Itapetinga, mas também trazendo dados concernentes às microrregiões de Jequié, Vitória da Conquista e a nossa aqui de Itapetinga. Sendo assim, eu quero falar superficialmente aqui sobre os dados, só apresentar dados gerais e dizer que o nosso objetivo é que esse boletim especial ele seja produzido e disponibilizado semanalmente ou com a periodicidade muito curta, porque a dinâmica de evolução da Covid-19 é uma dinâmica muito rápida e que envolve fatores que podem alterar essas previsões, essas projeções com muita rapidez, tá certo? Então vamos aqui a alguns dados gerais. Bom, primeira coisa, a taxa de letalidade. A taxa de letalidade na Bahia tem girado em torno de 3,6%. É o ideal? Não. Nós gostaríamos que não houvesse taxa de letalidade, ou que essa taxa de letalidade estivesse muito próxima a zero. Entretanto, quando comparamos com a taxa de letalidade nacional, que gira em torno de 6,9%, podemos entender que as medidas adotadas no estado da Bahia, pelo governo da Bahia, as medidas adotadas por vários dos gestores e gestoras municipais têm surtido resultados. E sobre essas medidas nós vamos falar mais ao final aqui da nossa conversa, ao final do nosso vídeo. Antes, falar que algumas projeções para os próximos 15 dias. O que temos observado? Para isso, utilizamos 3 cenários. Então, se o boletim, com os dados que continha no momento, do dia 10 de maio, ele apresenta esses dados previstos para 15 dias, ou seja, que seriam mais ou menos válidos até o dia 25 de maio. Já expliquei que a dinâmica muda com uma rapidez imensa a partir de variações nos dados que inserimos nas projeções, mas é o que temos aqui de previsibilidade até durante esses 15 dias, a partir da data de publicação do boletim, que foi o dia 10 de maio. O que a gente percebe? A partir de 3 cenários estabelecidos especificamente para Itapetinga. Hoje, em Itapetinga, nós temos 9 casos, de acordo com os dados da CESAB. CESAB que inclusive é uma fonte de dados aqui para confecção desse boletim especial. O que vemos é que num cenário onde a gente estabelecesse restrições ainda mais rígidas para esses próximos 15 dias,
dentro dessa análise aqui do boletim especial número 1, que valeria mais ou menos até o dia 25 de maio, nós teríamos um crescimento até no máximo 10 casos. Hoje tem 9, no máximo chegaria a 10 casos, num cenário com restrições ainda maiores, com isolamento social num grau ainda maior do que o que temos experimentado no município de Itapetinga. Se fôssemos manter as medidas atuais, a perspectiva seria em torno de 11 casos. Sairíamos de 9 para 11 casos. E se no cenário onde a gente afrouxasse as medidas, onde a gente deixasse de mão todas as ações que têm sido tomadas pela Prefeitura Municipal, pelo nosso comportamento individual, então, até o dia 25 de maio, nós teríamos aproximadamente 13 casos. Sairíamos de 9 para 13 casos. Nesse sentido, é muito importante que nós mantenhamos as medidas e que também aumentemos a nossa responsabilidade individual no sentido de que a gente possa intensificar esse combate à Covid-19. Sendo assim, é imperativo que nós mantenhamos algumas medidas. E aqui, quais são essas medidas estabelecidas pelo boletim? Manter o grau de distanciamento social possível. Então, se você, nesse momento, tem o privilégio de manter-se em casa, mantenha-se em casa. Se você necessita sair para trabalhar, se você principalmente compõe aquele grupo de trabalhadores do serviço essencial, de atividades relacionadas a serviços essenciais, ou trabalhadores que precisam ali manter as suas atividades, principalmente no setor de serviços, né? Cuja dinâmica, se você não for para a rua, se você não ganhar o dinheiro, você não tem uma base de sustentação da sua renda, então é necessário que você intensifique as suas medidas de proteção, que a gente vai falar aqui na sequência. É imprescindível que nós redobremos a atenção em relação ao grupo de risco. E aí está uma questão importante. Muitas vezes nós, principalmente no início da pandemia, a gente tendia a entender grupo de risco apenas como as pessoas idosas, pessoas acima de 60 anos, 70, 80. Porém, esse grupo de risco é muito maior. Esse grupo de risco, por exemplo, abarca pessoas hipertensas, que aqui no Brasil compõem aproximadamente 24,5% da população, pessoas diabéticas, que compõem cerca de 7,4%, 7,6% da população, e pessoas obesas, algo em torno de 20% da população. Se a gente somar isso com as pessoas que são idosas, então a gente tem um número muito grande de pessoas que compõem o grupo de risco. Então todas essas pessoas têm que ter uma atenção redobrada e, na medida do possível, manterem-se isoladas pela maior quantidade de tempo possível durante o seu dia, certo? Garantir um período de quarentena apropriado para as pessoas que tenham chegado de outras cidades, né? Aqui a gente tem um problema de pessoas que têm vindo de outros estados e agora com a intensificação das barreiras sanitárias, essas pessoas têm sido paradas, tem sido aferida a temperatura dessas pessoas e, para além disso, é preciso acompanhá-las a partir do momento que elas chegam aqui na cidade. Entrar em contato, ligar, verificar se essas pessoas estão mantendo efetivamente o seu isolamento social durante o período de quarentena estabelecido pela equipe epidemiológica, pela equipe da Secretaria de Saúde local. Além disso, nós precisamos utilizar as máscaras de modo adequado. Aqui, por exemplo, eu estou num ambiente fechado, um ambiente que só tem eu, então eu estou aqui sem máscara. Contudo, a partir do momento que você sai de casa, você precisa colocar a máscara.
E colocar a máscara, usar a máscara, não é usar a máscara na testa, usar a máscara aqui, protegendo aqui o pescoço, usar a máscara sem tampar o nariz, não. A máscara deve tampar toda a região aqui, nariz e boca, para que a gente evite contaminar os outros e também para reduzir a nossa possibilidade de contaminação em relação a gotículas ou partículas que estejam dispostas no ar, certo? Bom, além disso, precisamos ter o cuidado de higienizar essas máscaras. As máscaras cirúrgicas, elas devem permanecer, elas devem ficar e ser direcionadas para as equipes de saúde. Enquanto nós, a população em geral, precisamos utilizar as máscaras que não são descartáveis, mas as máscaras reutilizáveis. E quanto mais poroso for o material, por exemplo, se for um tecido, se for material de pano, um algodão, então será mais interessante ainda. E aí o objetivo é a gente utilizar a máscara, lavar essa máscara, secá-la ao sol e poder reutilizá-la novamente. Além disso, é necessário manter o hábito de higienização pessoal através da constante lavagem das mãos. Lavar a parte interior das mãos, o dorso das mãos, entre os dedos, a parte do polegar, na ponta dos dedos, as unhas. Então, tudo isso é fundamental para que a gente mantenha as nossas mãos livres de contaminação. E se no caso não for possível, no ambiente que você tiver, ter acesso a água e sabão, então o ideal é que você utilize o álcool gel para que possa realizar essa higienização. Por fim, devemos evitar ao máximo coçar os olhos, levar a mão à boca, a qualquer mucosa. Afinal, se as nossas mãos estiverem contaminadas, nós mesmos seremos agentes de transmissão para nós à medida que nós tivermos contato, tivermos acesso a essas mucosas. Se eu estou pegando aqui no rosto, é porque eu acabei de lavar as mãos e depois ainda passei álcool gel para confirmar. Tá certo? Mas assim, o boletim número 1, ele traz várias projeções, vários dados, inclusive sobre as regiões, sobre as cidades de Jequié, Vitória da Conquista e Tapetinga, assim como para suas respectivas regiões. Eu não vou falar tanto da micro-região de Tapetinga nesse vídeo, sobre o boletim número 1, porque a partir do próximo boletim, o boletim número 2, nós já devemos utilizar o critério de definição de região estabelecido pela CESAB, que é um critério que aqui para nosso território de identidade está bem mais próximo, bem mais condizente com a nossa realidade em relação à composição dos municípios. Tá certo? Então, esse vídeo inicial foi um vídeo de apresentação desse boletim, de dizer qual a intenção desse boletim e dados gerais específicos. A partir dos próximos vídeos, com os próximos boletins, pretendo já trazer esses dados de Tapetinga e compará-los com a micro-região de Tapetinga, bem como ser mais específico em relação aos gráficos. Tá certo? Protejam-se. Hoje, a proteção individual é um amor à coletividade. Seja a coletividade do seu lar, a coletividade da sua família, ou seja a coletividade no sentido mais amplo, de solidariedade, de fraternidade com todos os indivíduos que compõem a sociedade. Então, tenhamos essa responsabilidade e, com certeza, todos nós venceremos essa luta. Venceremos esse que é o desafio da nossa geração. Tá certo? Muito obrigado a você por ter assistido até o final e espero vocês na próxima conversa, no próximo vídeo. Abraço. Tchau.